Liderança é um assunto fundamental na nossa vida. Se não aprendermos a liderar a nossa própria vida, a nossa história, nós não vamos ser tudo o que Deus fez para sermos. Deus tem grandes sonhos e projetos para mim e para você. Ele quer que aprendamos a ser bons líderes. Tudo é liderança. Se tudo dá certo é por causa da liderança, se dá errado é por causa da liderança. Inclusive, nós começamos liderando quem? Nós mesmos. A nossa liderança pessoal determina o nosso alcance. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Aguardando aí os queridos amigos e irmãos. Sejam bem-vindos e a gente vai começar em instantes. Eu vou ler aqui, enquanto os irmãos e os amigos vão chegando, eu vou ler o Salmo. Alguns versículos do Salmo 35. Diz assim: Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. E diz a minha alma, Senhor, diz isso, eu sou a sua salvação. Verso 9. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará: que se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Verso 27. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência, e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Amém? Boa noite. Esse salmo fala de lutas, de desafios. A vida é assim. A vida não é um mar de rosas, onde tudo sempre vai bem. Não é uma estrada reta e bem pavimentada. Ela é uma estrada que tem seus buracos, as suas curvas perigosas. E se nós não tivermos feito a preparação para a viagem, se o nosso carro não tiver com uns pneus bons, a gente pode não concluir o chamado de Deus, a missão de Deus na nossa vida. Como líderes, precisamos entender que a vida é feita de lutas e nós precisamos estar prontos para vencer. Nós precisamos entender a palavra de Deus para vencer. Quando nós dizemos sim para algum tipo de liderança, seja um líder familiar, quando você assume a liderança da própria vida, se a liderança é no trabalho, na igreja, aí nós vamos ter que ter consciência de que os problemas serão maiores, os desafios serão aumentados e nós precisamos estar em Deus. O salmista aqui no capítulo 35, ele busca o Senhor, ele busca a ajuda de Deus para capacitá-lo para cuidar das outras pessoas. Porque muitos casais se separam, porque muitas famílias se destroem, porque as pessoas não vão em Deus buscar ajuda. Porque, queridos, se a gente seguir só por nós mesmos, vem a separação. Se seguirmos só por nós mesmos, nós desistimos de liderar. Por quê? Porque é desafiador. Não é fácil. É difícil, mas é possível e é recompensador.
E como salmista, precisamos buscar esse socorro em Deus, e esse socorro precisa ser diário. Diariamente nós precisamos ouvir a voz do Senhor. O salmista diz que a minha alma precisa ouvir de Deus dizendo: eu sou a sua salvação. Se você tão somente quiser, Deus pode sim ser a sua salvação. Deus, Ele quer te ajudar, Ele quer ser teu companheiro. Nessa vida que é feita de batalhas, a vida é uma guerra com muitas lutas, muitas pelejas. Nascer é um processo, 9 meses. Tem que ter todo um cuidado, um pré-natal. Colocar um novo negócio, precisa estudar, precisa se preparar. Liderar a família, amar a família, cuidar dos filhos, é preciso buscar aprendizado. Liderar na igreja também, queridos. A Bíblia diz que nós morremos porque nos falta o conhecimento. Nós precisamos estar prontos para a batalha da vida, prontos para a guerra. Porque se a gente achar que tudo vai ser fácil, que não vai haver problemas, quando eles surgirem, nós vamos desistir. Eles vão nos abalar mais do que era para abalar. A gente tem que ter a consciência de que os problemas virão, de que as dificuldades aparecerão. O fato de lidarmos com outras pessoas que têm limitações, e nós também o temos, fará com que problemas surjam. Mas se nós buscarmos em Deus, se nós buscarmos a sabedoria no Senhor, o que falar, o que dizer, como se conduzir, Deus nos socorrerá. Ele será a nossa salvação. Ele virá em nosso auxílio. Ele não vai nos deixar, queridos, desamparados. Ele vai estender a sua mão. Ele vai dar a sua força. Ele vai dar a sua paz. Ele vai dar o caminho e você dizer: faça isso. Paulo escreveu diversas cartas e outras cartas foram escritas por outros homens de Deus para resolver problemas da igreja. Então, o fato de sermos igreja, o fato de estarmos em um pequeno grupo, em uma célula, não quer dizer que não vai ter problema. Pelo contrário, haverá problemas, haverá desafios, mas nós precisamos nos erguer, nós precisamos confiar que Deus cuidará, que Deus dará esse poder, Ele nos capacitará para vencer. Não precisamos viver com medo, precisamos viver com fé, precisamos declarar que o Senhor virá em nosso socorro, que o Senhor abrirá as portas, que o Senhor nos dará a sabedoria que o momento vai exigir, porque cada desafio vem exigindo uma nova mentalidade, um novo pensamento. Por isso que a gente precisa renovar a nossa mente. Onde estivermos, por onde formos, os problemas virão, os desafios virão. Onde tiver gente envolvida, haverá imperfeições. E aí é em Deus que nós buscamos esse socorro. Paulo, quando escreveu aos Efésios, lá no capítulo 6, ele vai falar da armadura que um soldado romano precisava ter. Porque talvez a figura de linguagem mais clara para a vida é que a vida é uma guerra. Não é brincadeira, queridos. O fato de estarmos com Deus não vai fazer com que tudo naturalmente dê certo. Não é assim. Deus garante a vitória. Nós só precisamos o quê? Nos posicionar. Ouvir o seu conselho e seguir os seus passos. E aí nós podemos ficar tranquilos que se estivermos seguindo a orientação do Pai, Ele nos ajudará. Eu nunca encontrei ninguém decepcionado por permanecer crescendo e buscando a Deus e não ter encontrado solução, consolo, resposta, saída.
Porque Deus é Deus presente, Ele é bom. Paulo vai dizer em Efésios 6, a partir do 10, diz: olha, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É em Deus que nós nos tornamos fortes. É por causa de Deus que nós nos mantemos firmes para não abandonar o lar, não abandonar a família, não abandonar os amigos. É em Deus que nós nos fortalecemos para fortalecer os outros. É nele que nós buscamos a orientação, para sempre tomar decisões, não baseado na emoção lá de Jonas, não. É ouvindo a voz de Deus. Se a gente deixar as emoções falarem demais, elas têm o seu valor, elas são importantes, foram dadas por Deus. Uma vida sem emoção também é uma vida sem graça. A gente não pode viver só de razão e nem só de emoção. A gente tem que viver em equilíbrio. Se o homem é mais racional, a mulher é mais emotiva, e eles juntos vão estar sentindo a vida e caminhando, e Deus vai dar a vitória. Um entendendo o outro. E todo casal passa por dificuldade. Toda igreja passa por dificuldade. Toda empresa passa por dificuldades. Todo negócio tem muita dificuldade. Nada é fácil, queridos. Deus nunca disse vai ser fácil. Ele disse em João 16:33: no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E se o nosso mestre venceu, nós também venceremos. Nós também conquistaremos a vitória. Ele não vai nos desamparar. Ele disse: olha, eu não os deixarei, eu não os abandonarei. Jesus, ele viveu uma série de desafios. O seu pequeno grupo, a sua célula, os seus discípulos, quando o negócio ficou muito difícil, abandonaram Jesus. Lá no Getsemane, mas tem aquele, lá em João 6, quando Jesus declara a mensagem dele de forma mais clara e o desafio da mensagem, muitos abandonam. Dizem: não, as palavras de Jesus estão muito duras. Porque Deus, ele nos ama, mas ele não deixa de falar a verdade. Ele nos desafia. Ele diz: filho, eu tenho muitas coisas para ti. Eu quero te usar para abençoar o mundo, abençoar as nações, abençoar a sua família, abençoar a sua cidade. Mas não vai ser fácil. Você precisa ter firmeza. Você precisa se fortalecer em mim. Você precisa buscar ajuda em mim. Porque vai ter dias difíceis demais. Vai ter dias em que você vai ter vontade de largar família, esposa, até filho. Dependendo, cada um tem o seu contexto, mas tem dia que você quer largar os seus irmãos, abandonar a sua célula, abandonar a sua liderança e ir para a zona de conforto. Porque toda liderança exige responsabilidade. Quem é pai ou mãe, quem é casado, sabe que o lar exige muitas responsabilidades, precisamos abrir mão de muitas coisas. Mas é em Deus que nós nos fortalecemos. É nele que nós buscamos essa armadura. Efésios 6:11, Paulo continua dizendo: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O inimigo, ele vai trazer várias armadilhas, várias ciladas. Ele vai trazer pensamentos, ele vai trazer pessoas para nos tirar do propósito e da vontade de Deus. Mas nós precisamos saber quem nós somos, precisamos saber e ter consciência de que enquanto estivermos nesse mundo, vai haver imperfeições em tudo que fizermos, em qualquer lugar onde estivermos, com qualquer pessoa com quem nos relacionarmos. Não tivemos nenhum pai perfeito, não existe nenhum pastor perfeito, não existe nenhuma autoridade perfeita, por mais que tenham aquelas bem temente a Deus. Mas o fato de ser humano, o fato de vivermos num mundo caído, quer dizer que todos nós erraremos.
Agora a gente não pode se conformar com o erro. É ser sempre a mesma pessoa. É estar escrevendo sempre a mesma história. Sempre fazendo a mesma coisa. Não, a gente precisa crescer. A gente não tem que passar o mesmo tempo no mesmo trabalho. A gente não tem que passar o tempo na mesma função. Não. A gente tem que aprender. E ir crescendo. E amadurecendo. E fazendo mais coisas. E fazendo melhor. A gente não precisa ser sempre o mesmo marido. Nós não precisamos ser sempre o mesmo filho. A história da humanidade com Deus começou em um jardim lindo e maravilhoso. Mas o final vai ser em uma cidade. As ruas são de ouro e de pedras preciosas. Isso quer dizer que há um desenvolvimento, um começo e um fim. Existe alguma cidade de ouro? No mundo não existe. Pois é, a Nova Jerusalém vai ser assim. Então, com Deus, o que Provérbios diz? Provérbios 4, lá pelo verso 18, vai dizer que a luz do justo é como a alvorada, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Queridos, nós precisamos ser luz. Nós precisamos nos conduzir sempre com sabedoria. Sempre que eu digo, não é que a gente não vai errar, mas é quando errar, reconhecer, buscar o perdão, pedir de Deus essa armadura. Por quê? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, os dominadores deste mundo de trevas. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O verso 12. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o adversário que tenta acabar com relacionamentos, que tenta destruir igrejas, que tenta acabar com células. O adversário vai fazer de tudo para que a gente não vive em unidade, para que um não cuide do outro, para que um não discipule o outro, para que os discipulados não aconteçam, para que a igreja não se organize nesse sentido. E quanto mais pessoas se envolverem, mais coisas boas acontecerão. Jesus disse que assim, os campos estão brancos, mas poucos são os trabalhadores. E nós temos uma visão de Deus para trabalhar com pessoas onde todo mundo pode servir, usar seus talentos, seus dons. E tudo isso serve como uma preparação. Quem sabe viver num pequeno grupo, numa célula, quem sabe se relacionar bem ali, vai ter mais facilidade no trabalho, vai desenvolver sua capacidade de se comunicar melhor, vai conviver com defeitos de outras pessoas e vai aprender a amar incondicionalmente, estender o amor de Deus. Mas a gente não vai conseguir se nós não estivermos com a armadura de Deus. Nós vamos focar nos defeitos, nós vamos focar no que não está do jeito que deveria estar, como a gente queria. E como são muitas cabeças, cada um pensa diferente. E aí a gente tem que, como liderança de Deus, ir orando, e conversando, dialogando, para andarmos como se fôssemos um, com a mesma mentalidade, com o mesmo sentimento. Mas é algo que não é do dia para a noite, é um processo. É algo que a gente vai avançando. Ser um é muito difícil. Por quê? Porque somos muito diferentes. Personalidades, valores, histórico. Mas em Deus nós podemos ser um corpo. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, é porque aquela igreja estava o quê? Toda dividida. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Jesus. Todos nós pertencemos a Deus, nós somos um corpo só, nós precisamos nos amar cada vez mais, entendendo as diferenças, convivendo com elas e focando o que o outro tem de melhor. O que meu filho tem de melhor, o que meu esposo tem de melhor, o que minha mulher tem de melhor, o que meu colaborador tem de melhor, o que meu liderado tem de melhor, o que meu discípulo tem de melhor.
Vamos focar naquilo que ele tem de melhor. E ele usar esse dom ali no pequeno grupo, na igreja, para que as coisas floresçam, para que as coisas aconteçam. E quem vai ser glorificado? Deus. E quem vai se alegrar? Nós, porque nós vamos ver que o que nós estamos plantando está crescendo, florescendo e frutificando. O verso 13 diz: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Às vezes a gente só tem parte da armadura. E se a gente não tiver toda a armadura, o inimigo vem naquele ponto fraco e te destrói. O inimigo, ele é sempre muito estratégico. Ele vem onde você é fraco. É por isso que nós precisamos de toda a armadura de Deus. Se o seu ponto fraco é criticar, ele vai fazer com que você vive ali na crítica destrutiva. Eu não estou falando na construtiva. Ele sempre vem naquele momento que a gente está mais fraco. E nós precisamos buscar o socorro em quem? Em Deus. Porque nossa tendência é sempre buscar nos outros. Claro que os outros vão nos ajudar e nós estamos aqui para isso. Mas ninguém mais do que Deus tem que ser esse refúgio, essa força. Porque o outro é limitado. O amor que nós temos para o outro não é um amor perfeito. Uma famosa personagem da história do cinema, ela se suicidou e deixou uma carta dizendo assim que o amor que ela buscava, ela não encontrou o amor perfeito. Porque assim, o amor humano é imperfeito, mas o amor divino é perfeito. E nós, como discípulos, seguidores de Jesus, precisamos nos aproximar desse amor perfeito. Claro que a gente não vai conseguir ser como Deus é, mas nós podemos ser muito nele, a ponto de o mundo reconhecer que somos dele porque nos amamos. O mundo tem que olhar e dizer assim: como pode haver tanta unidade ali? Porque naturalmente não tem como. Naturalmente, o que é normal é a guerra, é a briga, é a acusação, é o confronto. Os casamentos não demoram muito e metade dos casamentos já vão se embora, o divórcio chega. Porque nossa natureza é de guerra, é a natureza adâmica, é a natureza de culpar. Eu acho que isso é de todo homem, os que eu conheço. Se você não é, diga aí, se é, comente. Se você tem essa natureza, o marido que é casado e às vezes colocar a culpa na mulher. Minha tendência é dizer que minha mulher é culpada. É um negócio adâmico. Culpar a mulher porque algo não deu certo, porque algo não aconteceu. Mas se você e eu somos o líder lá porque Deus escolheu, a gente tem que dizer: o culpado sou eu. Eu sou o culpado porque primeiro Deus cobrará dos líderes a responsabilidade. A quem mais é dado, mais é cobrado. Em todas as áreas, se Deus te deu muito em uma área, Deus vai te cobrar naquilo que Ele te deu. Ele te deu a capacidade de falar do amor dele, de pregar. Então você precisa usar todas as ferramentas. O que foi que a gente leu lá em Salmos 35? No verso 2 diz: olha, toma o escudo, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Esses eram os instrumentos de guerra daquela época. O instrumento de guerra que a gente tem hoje para ir para a luta é ligar um Facebook, um Instagram, um YouTube e proclamar
a palavra, proclamar o amor de Deus. Às vezes a gente quer fazer as coisas quando estamos o quê? Eu não abri o meu canal no YouTube porque eu digo, não estou pronto, eu não tenho um cenário, eu não tenho uma estrutura. E os anos se passaram. Já podia ter um canal há 5 anos, comecei agora. Há mais de uma semana atrás. E várias pessoas sendo alcançadas. Várias pessoas sendo abençoadas. Não está perfeito? Não está. Mas a gente tem que melhorar. Vai lá, ajeita aqui, ajeita acolá. Mas vamos começar de onde estamos. Na célula. Eu não conheço tudo sobre a célula. Mas você sabe que tem que amar. Que tem que se reunir toda semana. Que tem que ir visitar se precisar. Antes da célula tem que convidar, mandar mensagem. Por que fulano faltou? Por que ele não está aqui? E se Deus te chamou e te deu essa responsabilidade, abraça ela. E tem outros que Deus quer chamar. Se Deus te deu uma intercessão, interceda. Enquanto está lavando a louça, ore. Ore pelos necessitados, pelas nações, pelo país, pela igreja local. Use o que Deus te deu, use as ferramentas que Ele te deu. Use o Zap, mande uma mensagem para uma amiga, mande uma mensagem de esperança. Use os seus status e fale de Deus, ministre o que Deus está ministrando. Então, use as ferramentas e as armaduras, não só para você vencer. Se todo o exército estiver bem armado, se os generais estiverem preparados, aí as vitórias serão maiores. Conquistaremos mais territórios, ampliaremos as nossas fronteiras. Vamos amar incondicionalmente, amar a todos, amar os que ficam, amar os que vão. E sempre estar de coração aberto, de porta aberta. Sempre dizendo, Deus te ama. Nós estamos juntos. E se por um momento nos separarmos, quando você quiser voltar, as portas estão abertas. Temos que ter consciência de que nós precisamos estar com toda essa armadura de Deus. Porque senão não vamos resistir. Senão a gente vai ficar abalado por qualquer coisa. Mas a Bíblia diz que, olha, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Porque tem dias que são maus. Tem dia que tudo dá errado. Dá errado em casa, dá errado no trabalho, dá errado na igreja, dá errado na célula, dá errado com o filho. Não vende nada, não consegue comprar o que queria comprar. E a gente precisa estar com a armadura para resistir esses dias de mal. E o que? Permanecer inabaláveis. Em Cristo nós somos inabaláveis. Essa firmeza, dinheiro não pode dar. Posição social não pode dar. Porque quando o aperto vem, quando a morte chega perto, o mais incrédulo dos homens grita por Deus. Foi assim, a história sempre foi assim. Mas com a armadura de Deus, até a morte nós enfrentamos. Foi assim a história do cristianismo. Uns cristãos jogados para as feras, jogados no fogo, e eles iam o quê? Cantando e celebrando. É só Jesus que nos torna inabaláveis. Paulo foi abandonado. Teve certo momento que Paulo ficou sozinho na prisão. Todos me abandonaram, exceto um ou outro. Demas amou o mundo e foi-se embora. João Marcos, quando o negócio ficou pesado na missão, voltou e deixou Paulo sozinho na missão. Barnabé e Paulo tiveram confusão e se separaram. Mas Paulo continuou. E mesmo separados, uns continuaram a obra e outros desistiram.
Nós não podemos desistir. Independentemente de qualquer coisa, nosso compromisso maior é com Deus, é com a igreja local, é com nossos irmãos. Se Deus nos plantou numa igreja, se ali nós criamos raiz, se ali nós somos abençoados, nós temos que saber que nessa igreja vai vir problemas. Que não existe sacerdote perfeito, não há profetas perfeitos. Mas juntos a gente pode resolver problemas. Juntos a gente pode crescer. E deixar as mágoas, as frustrações de lado. O Jonas estava decepcionado, foi o que a gente viu nessa série, com o próprio Deus. Porque nós temos a capacidade de nos decepcionar até com Deus. Imagine com o marido. Imagine com o liderado ou com o líder. Verso 14 de Efésios 6 vai dizer: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Precisamos estar armados para a guerra, prontos para a luta. Deus tem grandes coisas para você. Deus tem grandes coisas para mim. Não vamos abrir mão do que Deus nos deu, do chamado, da obra, da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos irmãos, da nossa família. Porque sempre haverá problemas, queridos, independentemente de onde estejamos, sempre haverá. Mas o líder, ele soluciona problemas. O líder, ele inclui pessoas, o líder compreende e ama. E nós precisamos aprender a ser líder. Olhando para Jesus, olhando para Paulo, olhando para o salmista, para que tenhamos uma vida relevante, para que não fiquemos a vida toda de galho em galho, porque se nós não servirmos bem onde estivermos, não vamos servir bem em lugar nenhum. Às vezes a gente, não, vou abandonar a família e vai construir outra, vai ter problemas na outra. Aí a gente casa 1, 2, 3, 4, aí lá na quarta mulher a gente fica compreensiva, a gente entende que o outro é limitado, que o outro tem seus defeitos, tem sua história. E poderia ter compreendido no primeiro, porque aí deixou um filho aqui, outro ali, e aquele filho cresceu sem um pai presente, sem a mãe presente, os traumas vieram. Vamos fazer o que a palavra nos diz para fazer, que a gente não vai se arrepender. A gente vai crescer e vai ver os frutos florescer. É hora de se armar da armadura divina, de pensar como Deus pensa, de falar como Deus fala, de sentir como Deus sente, de acreditar como Deus quer que acreditemos segundo a fé que Ele nos deu. Que possamos sonhar os sonhos de Deus. Que possamos sonhar juntos e fazer juntos, porque juntos nós podemos muito, mas muito mais. Um ajudando o outro. Um aconselhando o outro. Um compreendendo, perdoando, amando. Que a gente não se deixe levar pelas dificuldades. Que a gente não abra mão das pessoas que Deus nos deu. Da nossa família, da nossa igreja, do nosso chamado, das nossas responsabilidades. Porque é isso que vai nos tornar grandes. É isso que vai nos levar longe. É por isso que diante de decisões sérias, uma decisão de abandonar uma família, uma decisão de abandonar um trabalho, tudo precisa ser muito orado e pensado. E quanto maiores forem as consequências da nossa decisão, mais precisamos orar, entender a vontade de Deus, não se precipitar. Porque quando as coisas estão em mudança, nossa tendência é não refletir muito nas nossas atitudes.
e agir de forma precipitada. Então, acalma o coração. Ora, clama ao Senhor, busca a sua face, diz: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? É isso mesmo? É isso que eu devo fazer? Não deixa eu ser precipitado. Não deixa eu ser tolo aos teus olhos, mas que eu seja sábio. Que eu seja, ó Deus, um soldado, um general forte, que inspira outros, que ama não apenas com palavras, mas com atitudes, que não abre mão do que Deus quer que não abramos. É dizer, eu tô junto e tô junto até o fim. Eu tô aqui até quando Deus quiser. Eu não saio daqui se Deus não me revelar. Eu não saio daqui se eu não tiver certeza. Eu não vou deixar minha família porque Deus disse que não é para largar minha família. O casamento é para ser para a vida toda e Deus não quer a separação. Então nós vamos viver em santidade, em perdão, para que possamos ficar juntos até o fim. Assim como Deus quer. Fazer só o que Deus quer. E assim as coisas vão acontecer na nossa vida. A gente não fica deixando pendências e relacionamentos. Queridos, é hora de se armar. É hora de orar o tempo todo, orar no Espírito em todas as ocasiões, com oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem, para que permanecendo nele eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Paulo conclui essa parte no verso 20. Veja quantas vezes Paulo fala em oração. Iniciamos com o Salmo 35 falando da oração do salmista. A armadura de Deus, a fé, o capacete da salvação, tudo envolvido na oração, na intimidade com Deus, queridos. Não é no calor da emoção, nem na sequidão da razão. É na oração. É buscando essas forças, essa armadura, se fortalecendo em Deus e no seu forte poder, que vamos poder fazer a diferença. Eu convido você para fazer uma oração. Vamos terminar esse momento orando. Deixe aí o seu comentário, o que Deus tem falado com você. Deixe um versículo. Fale o que Deus falou aqui, porque nossas reuniões têm sido muito pelo Google Meet, porque lá a gente vê um ao outro, né? Lá é ao vivo. E aqui, queridos, eu quero concluir orando pelas nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui, queremos ser fortalecidos em Ti, no Teu forte poder. Queremos que o Senhor nos dê a Tua armadura, para que nós sejamos inabaláveis, para que diante das pressões da vida, para que diante, Deus, das dificuldades, nós possamos permanecer firmes, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a fonte de todo o nosso poder, de todos os nossos recursos. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor está do nosso lado, nós não precisamos temer, o Senhor vai cuidar. Nos ajude, Deus, a de fato, sermos família. De fato, nos amarmos. E por ser família, nós sabemos que todas as famílias são imperfeitas. Mas nós não podemos desistir da nossa família, nem da natural, nem da espiritual. Que possamos sempre ser amigos, sempre ser parceiros. Mesmo se Deus um dia nos chamar para outra missão. Mas precisamos ser sempre amigos, porque relacionamentos não foram feitos para acabar.
Que possamos apoiar aqueles que Deus colocou em nossa vida para nos abençoar. Que possamos andar juntos. Ó Deus, fortalece-nos no teu poder. Nós oramos, Deus, para que o Senhor nos ajude a falar do teu amor. Nos ajude a liderar nossas células, pequenos grupos. A liderar nossos lares, nossa igreja. Que possamos, meu Deus, fazer a diferença. Que possamos crescer e não ser sempre as mesmas pessoas, com a mesma mentalidade, mas não, que possamos renovar ela todo dia. Que possamos ser bênçãos, Deus. Que possamos ser motivo de alegria um para os outros e não de tristeza. Que possamos não gerar no coração dos nossos irmãos decepção. Que o nosso irmão se sinta amparado, fortalecido com o nosso relacionamento. Que o nosso amor seja incondicional para com aqueles que nos ofendem. Para com aqueles, Deus, que tomam decisões erradas. Que o Senhor possa cumprir o teu querer em nossas vidas. Que possamos nos amar sempre, ser sempre amigos e parceiros. Para a tua glória, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.